Damos início ao nosso grupo de conexão bíblica. O nosso assunto de longo tempo, frutos do Espírito, e hoje vamos tratar de uma visão mais ampla sobre isso. Mas agora, antes de tudo, vamos nos colocar na presença de Deus, com a confiança de que o Espírito Santo está conosco. Está em mim, está naqueles que ouvem, porque Ele está junto daqueles que se reúnem em nome de Jesus. E nós estamos reunidos em nome de Jesus, na medida que estamos aqui para falar do Evangelho, para falar da boa notícia que Ele nos trouxe. E então, vamos nos alegrar na presença de Jesus e viver a paz que está nele. Que isso seja para nós, que esse momento seja para nós um momento de edificação e crescimento. E de louvor, porque Deus está conosco. Ele disse, onde dois ou mais se reúnem em minha presença, eu aí estou no meio deles, mesmo que a gente esteja distante. Não há distâncias para Deus e Ele está conosco. Amém. Vamos lá. O tema hoje, então, fala de revelação desde o princípio. Os frutos do Espírito, ele permeiam toda a Escritura de Deus, estão ali como essência, né? Porque eles representam a vontade de Deus. A vontade de Deus foi crescente ao longo das Escrituras, foi sendo revelada de modo crescente, e ela passou a ser muito nítida nos mandamentos da lei mosaica, né, da lei do povo de Israel, e depois então foi levada à perfeição em Cristo. E é sobre esse aspecto que nós estamos mostrando os frutos do Espírito e a importância dele no todo da palavra de Deus. Vamos dar início então com a seguinte questão. Nós vamos começar, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos nos afastando um pouco dos textos, né, vendo mais de longe a palavra de Deus, e vamos ver o que ela contém, assim, de modo macro, para que a gente possa entender esse livro mais e a ênfase que ele dá a estes mandamentos, que no nosso caso são o mandamento que corresponde ao mandamento do amor, que são os frutos do Espírito. A Bíblia trata de alianças. Por quê? Porque aliança é o processo estabelecido por Deus com o propósito de relacionar-se com o homem que ele criou para gerar filhos, né? Então, veja bem, Deus criou o homem e ele contém dentro de si uma natureza, e essa natureza é diferente de Deus. Ela é independente de Deus. Mas Deus quer relacionar-se com esse homem criado para, através dele, gerar os seus filhos, né? A definição, a aliança é um compromisso de vida. Então, isso é importante guardar. A aliança é um compromisso de vida, estabelecido entre duas partes. Nós vamos ver, então, depois a estrutura dessa aliança, para irmos percebendo, né, como é importante aquilo que nós temos buscado e como ele está inserido nesse processo de aliança. Então, a aliança é um compromisso de vida, portanto, tem vida envolvida, estabelecido entre duas partes. A aliança mais simples, conhecida por todos os homens, mesmo os que não têm a fé, é o casamento entre o homem e a mulher. O casamento é uma aliança de vida. Teoricamente deveria ser, né? Deveria ser algo que a pessoa se une e vai viver definitivamente juntos. Então, isso é um reflexo desse propósito de Deus. Ele está aí, o homem foi feito e a mulher com essa possibilidade de viver esta aliança, né? Então, as alianças envolvendo Deus nas Escrituras são muitas. Na verdade, a gente pode dizer que ela começa desde Adão, passa por Noé, chega a Abrão, antes dele iniciar um pacto de aliança com Deus, e depois, então, com o nome trocado, vai até Abraão,
estende-se pelos filhos de Abraão, que são os patriarcas Isaac e Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, e então gera o povo de Israel, e a aliança com o povo, então, acontece através de Moisés, né? Tem várias alianças nas Escrituras. A Bíblia, assim, olhando de uma maneira como eu falei, à distância, de um modo macro, né? Ela corresponde, ela trata, na maior parte, em todo o seu contexto, na maior parte do seu contexto, ela se divide em duas alianças. Daí a importância do conceito de aliança que estamos falando hoje, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os dois tratam de alianças. Por isso, é bom ver ter essa visão de longe, para a gente não ficar pensando que a Bíblia é um livro cheio de sublivros lá dentro, que estão falando coisas diferentes um do outro. Não. O Antigo Testamento tem um contexto que é de uma aliança, e o Novo Testamento tem outro contexto que é de outra aliança. Isso facilita você entender o que está acontecendo ali, né? Vamos em frente. Como é a estrutura de uma aliança? Qual é a estrutura das alianças? Então, como a gente já falou, ela é composta de duas partes, é um compromisso de vida, né? E aí está escrito, a primeira parte normalmente é chamada de cabeça da aliança. Só por aí você já conclui que a segunda parte, então, seria o corpo da aliança. Ao falar isso, você já tem uma ideia, né? A aliança de Jesus com a igreja, ele é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Mas isso é só uma antecipação. Vamos ver. Então, tem o cabeça da aliança e tem a outra parte que é o corpo da aliança. A primeira parte apresenta promessas e condições. Ela oferece promessas e condições para a segunda parte. E a segunda parte vai aceitar ou não, vai depender dela, é uma decisão, aí é uma decisão, por isso que eu grifei aí aceita, né? É uma decisão da segunda parte. Ela aceita ou não ser fiel às condições com que propósito? De receber as promessas. E ao aceitar, ela ganha um novo nome. Isso é muito mostrado nas Escrituras, porque toda vez que Abraão, por exemplo, nós acabamos de falar, antes da aliança chamava Abraão, depois da primeira aliança que ele teve até um desdobramento dessa aliança posteriormente, mas ele passou, depois da primeira, já a chamar-se Abraão. Entrou as pessoas que entendem da linguagem, do modo de falar lá da antiguidade, fala que ali no meio entrou um sopro, como se houvesse um sopro que representaria a presença do Espírito nessa aliança já, né? E então por isso chama Abraão, né? Então essa mudança de nome mostra que houve aí uma fusão e o nome do cabeça de aliança passou a estar dentro passou a fazer parte daquele que é corpo de aliança, passou a fazer parte dele, né? Então existe a mudança do nome. Tudo isso é a estrutura de uma aliança, né? Além disso, a aliança, ela recebe um sinal também. Ela também é composta de sinais, né? No homem e da mulher, todo mundo sabe, é o anel do casamento, lá, aquele anel que é o vínculo que une os dois, né? Normalmente vai lá escrito o nome de um, de outro, ou é um sinal de que houve o pacto, houve o compromisso, foi assumido o compromisso. A aliança é um compromisso entre as duas partes. Na aliança de Deus com Noé, que envolvia toda a criação, porque o juízo veio sobre toda a criação, Noé foi poupado, mas toda a criação sofreu, né? Então, como ele cumpriu o compromisso dele, então ele ganhou, passou a receber a promessa, mas após o anúncio dessa aliança, então Deus estabeleceu um sinal. É um sinal, uma figura, né, que serve de ensinamento para nós,
E o sinal era que Deus falou, eu vou colocar no céu o arco-íris, isso como um sinal de que esse juízo não virá mais, desta forma não vem mais, né? Então esse era o sinal da aliança de Deus com Noé, o arco-íris no céu. Deus em Israel também, Deus pediu um sinal para Israel que ele levaria consigo. E era a circuncisão da carne, a circuncisão que os hebreus, que os judeus trazem até hoje. É um sinal na carne, sinal na carne. No caso de Deus com a igreja, a Bíblia diz que esse sinal já não é mais na carne, mas é no coração, é no íntimo da pessoa, porque é a circuncisão, essa palavra está escrita dentro das cartas mesmo, quando está falando sobre a mudança da circuncisão na carne, para agora a nossa circuncisão é no coração, e corresponde ao Espírito Santo envolvendo o nosso espírito e trazendo um grau de liberdade para nós, e que é a nossa circuncisão, né? Então esse é o sinal. O Espírito Santo em nós é o sinal da nossa circuncisão e da nossa aliança, aliás, e é, portanto, a circuncisão do coração. Então existe o sinal. Outra questão da estrutura da aliança é que a segunda parte necessita de ter um atributo que eu estou chamando de fé, que vocês já conhecem. A fé é necessária nos pactos de aliança, né? É preciso que exista confiança a respeito das promessas. Normalmente essa fé é um atributo da segunda parte, está aí na terra. A segunda parte da aliança necessita ter fé, porque ela está assumindo um compromisso de que ela vai atender a condições na esperança da fé. E nós sabemos que a fé é o firme fundamento da esperança. Então, precisa haver a fé para que a segunda parte esteja disposta a cumprir as condições. Em outras palavras, sem fé não é viva a aliança, ela não acontece. Por quê? Porque a fé é a certeza daquilo que não se vê e, portanto, a certeza da realização das promessas antes mesmo que elas se realizem, né? Isso vale para você, vale para mim. Se nós quisermos estarmos em aliança com Deus, nós precisamos conhecer as promessas e as condições da nossa aliança, né? Isso já foi falado outras vezes, mas hoje, como um coroamento do estudo sobre os frutos do Espírito, nós vamos ver que o fruto do Espírito está intimamente ligado à nossa aliança e que nós temos que tem promessas envolvidas, na medida que nós nos esforçamos por realizar aquilo. Tivemos várias alianças, né, ao longo da história de todo o texto bíblico. Por quê? Porque a aliança, na verdade, é quando Deus oferece uma coisa boa, né, normalmente é uma promessa, é algo bom, né, mas ele põe uma condição. Essa condição, por exemplo, já tinha no primeiro começo, lá no início da Escritura, quando Deus trata com Adão. A condição era o quê? Ele foi levado, Adão foi levado a um lugar de delícias, um lugar que se chama o Éden, né? Onde ele tinha um relacionamento com espíritos, forças espirituais, né? E, portanto, ele, sendo um ser material, estava ali com um privilégio, mas tinha uma condição, né? A condição era ele não tomar de um dos frutos das árvores que haviam naquele jardim. E o fruto era o fruto do conhecimento do bem e do mal. É lógico que isso é tudo palavra que tem um sentido muito maior do que o que está ao pé da letra, né? Mas a condição era aquela era a condição. E a palavra é que, permanecendo ali, seria o oposto. Ele não tomando do fruto, ele teria vida. Tomando do fruto, ele morreria, né? Então, essa já era um modelo de aliança.
Em Abraão, então, vai ter outra estrutura, dentro da estrutura de aliança, Deus vai dizer a Abraão, deixa a tua terra e vai para onde eu te indicar, com a condição de dar uma descendência, na qual seriam abençoadas todas as nações da terra. Posteriormente, ele pede o filho de Abraão, que seria a descendência que ele estava esperando, em sacrifício. E então, quando Abraão se dispõe a dar, Deus anula a ação, mas fala que por causa daquilo, então, ele teria a descendência que abençoaria todas as nações da terra, e essa descendência era Jesus, então estava lá já a promessa nesse trato de Deus com Abraão, que era uma aliança. Deus com Israel, a mesma coisa. Ele estabelece as condições que são todos os mandamentos dados a Moisés no Monte Sinai, e ali então expressava um relacionamento mais intenso com Deus, né? Deus andaria no meio daquele povo, todas aquelas condições favoráveis, eles possuiriam a terra da promessa, todas aquelas coisas, e em troca teriam que guardar o mandamento. E Deus barra Jesus, ou seja, por meio de Jesus com a igreja, então também existe uma aliança firmada aí. Então estou falando as diversas partes que a gente tem de alianças. Primeira, a cabeça de aliança, sempre Deus, e corpo da aliança, no princípio Adão, depois Abraão, depois o povo, estende para o povo, e no nosso caso estende para a igreja. Esse é o crescimento e a história então das alianças ao longo das Escrituras, que nós estamos olhando de longe agora para ver, certo? Quando você está lendo, isso tudo vai acontecendo num processo crescente, mas ali está os pontos que chamam a atenção das alianças envolvidas, né? A Antiga Aliança, então, que a gente chama de Antiga Aliança, ou de Antigo Testamento, como está aí, é aquela aliança entre Deus e o povo de Israel. A Nova e Eterna Aliança é a aliança entre Deus e o homem que crê em Jesus, e é o Novo Testamento. Então, estamos vendo aí que a Bíblia se resume nisso. Tem alguns aspectos anteriores à Antiga Aliança, mas é muito pouco, lá no início, é o Gênesis, né, aqueles primeiros livros, e muito pouco também após o coroamento da Nova e Eterna Aliança, que fala do reino eterno que virá posteriormente. Mas o conteúdo mais amplo da Bíblia está resumido aí: a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, e a Nova Aliança, o Novo Testamento. Então, com essa visão, vamos seguindo em frente aí. Ainda falando da estrutura, a Antiga Aliança era Deus com o povo de Israel, era o Antigo Testamento. A Nova e Eterna Aliança, Deus e o homem que crê em Jesus. Isso nós falamos, né? Mas agora, por que ela é eterna, né? Porque isto é uma parte da nossa aliança, é uma promessa da nova e eterna aliança, né? E a gente pode confirmar em Isaías 55:3, todos esses profetas, está vendo? Isaías 55:3, Jeremias 54:5, Baruque, capítulo 2, versículo 35, e Ezequiel, capítulo 16, versículo 60, vão falar de uma aliança que viria e que seria eterna. Uma coisa importante, na Antiga Aliança, todo esse texto do Velho Testamento, ele tem por base permitir a existência da nova e eterna aliança. É ele que permite. Foi por meio dessa aliança que Deus criou um caminho para que acontecesse a nova e eterna aliança. E por isso que é importante a leitura dos profetas, de toda a história de Israel, porque é de lá que a gente extrai um entendimento mais pleno e sabemos daquilo que estava anunciado por Deus e que se cumpriu no nosso tempo, que se cumpre no nosso tempo, né? Então vamos lá olhar Isaías 55:3, só para confirmar, que é bom sempre olhar nas Escrituras, né? Abrimos no Velho Testamento, no profeta Isaías
55, capítulo 3. 55 é daqueles 3 capítulos, 53, 54, 55, que tem uma intensidade enorme de profecias revelando Cristo, né? Então, lá no versículo 3 vai falar, Deus fala por meio de Isaías assim: prestai-me atenção e vinde a mim, escutai e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. Você pode pegar essa frase para você, porque Deus falou naquela época, por meio do profeta, para todos nós. Para todos nós. Ele anunciava isso que viria, né? E ele quer, é a vontade de Deus, concluir conosco uma eterna aliança. Portanto, aquela que foi concluída em Cristo é eterna, né? Voltando lá para o segundo livro, lá, Jeremias. E Jeremias vai estender essa eterna aliança também para Israel, no capítulo 50, versículos 4 e 5. Vamos lá, Jeremias é logo depois de Isaías, capítulo 50, versículos 4 e 5. Então está falando do nosso tempo. É lógico que quando ele escreveu era um tempo longínquo. Naqueles dias, naqueles tempos, oráculo do Senhor, voltarão os israelitas e os judeus em lágrimas e hão de caminhar procurando o Senhor seu Deus. Eles se porão em procura de Sião, e para lá voltarão seus rostos. Vinde, unamo-nos ao Senhor por uma eterna aliança, que não será jamais esquecida. Então isso é anunciado aí, e vai se cumprir um dia, né? Conforme Paulo mesmo anunciou, esse dia em que os judeus vão se converter em massa. E a qual aliança? Aquela que começou em Jesus e se estende eternamente. Então chegamos aí à condição. A aliança, então, é esse compromisso. E, no nosso caso, o Novo Testamento, que é a nova e eterna, é eterno, portanto, é uma aliança eterna. Todas as alianças, falando ainda da estrutura, muitas delas, não são todas, muitas delas tinham um intermediário entre Deus e a outra parte. Olhando o Velho Testamento, ele começa com um intermediário importante e se estende ao longo de todo o Velho Testamento com uma presença intermediária entre Deus e os homens, né? A antiga aliança começa com Moisés e o irmão dele, Arão, e os dois eram sumos sacerdotes do templo, que seria erguido, né, no templo. E então, no tabernáculo, na hora que depois viria o templo, mas sempre existiria a descendência de Arão, né, que era o irmão de Moisés. A descendência de Arão, eles seriam os sacerdotes e se colocariam entre Deus e os homens, entre a primeira parte, o cabeça da aliança, e o corpo, Israel, que era o corpo, que eram os homens, né? Então, esse sacerdócio era o sacerdócio levítico. Da mesma forma, na nova e eterna aliança, Jesus, homem, assim como lá era um homem, o intermediário, Jesus, homem, porém homem ressuscitado, é o intermediário entre Deus e a igreja que somos nós, e todos aqueles que creem em Jesus. Esse intermediário é só ele. Não é necessário substituir a cada tempo, em função de que o sacerdote perecia, né, morria, viria o outro, a descendência, né, de Arão, mas, no caso de Jesus, é um sacerdócio eterno, porque é uma aliança eterna. Lá era o sacerdócio, a ordem era dos levitas, aqui a ordem é aquela de Melquisedeque, que estava anunciada também no Velho Testamento, nos Salmos, e que se cumpriu em Cristo. Então, tem esse intermediário, nós também temos ele, que é Jesus, o sumo sacerdote da nossa salvação. Bom, chegamos aí, então, nas promessas da aliança. A primeira aliança tinha
uma série de promessas que nós vamos ver aí na sequência, e para cada uma delas existe uma promessa correspondente na segunda aliança, para cada uma delas. E a gente vai ver essas promessas, o que eram. Primeira aliança. Deus chamou aquele povo, né, lá no deserto, tirou do Egito, levou para o deserto, e naquele tempo de transformação do povo, que era escravo, ele ganhando uma condição de reconhecer o convívio com Deus e a liberdade com Deus, que leva a uma obediência, mas não a escravidão. Naquele período ali, ele recebeu a ordem. Na aliança, na antiga aliança, ele então teria um compromisso. O compromisso está estabelecido, aqui não são as promessas, viu? São compromissos. Primeiro compromisso, conquistar a terra prometida. Ah, não, você pôs a promessa na frente. Só um minuto aí, estou dando uma olhada aqui. Ah, tá certo. Isso na sequência, tudo bem. Tá eu que me confundi aqui. Na sequência, nós vamos falar dos compromissos. Então, primeiro vamos falar das promessas da antiga aliança e da nossa aliança, para a gente ir vendo o paralelo e, ao mesmo tempo, com foco na nossa, tá? Então, vamos lá. A primeira aliança, que é a antiga, a promessa era a conquista da terra, a terra prometida. Vocês já ouviram falar, todo mundo já conhece. Então, a terra prometida era aquele território de Israel, com limites, tudo definido. Na nossa aliança, é a conquista do reino dos céus. Se você for aí nesses textos que estão na tela, nós não vamos aqui para não estender demais, mas lá vai estar escrito que nós vivemos uma aliança onde a promessa é o reino, né? E nós devemos ser violentos na busca, na conquista do reino, assim como eles tinham que conquistar a terra prometida. Então, a terra prometida nossa é o reino dos céus, pessoal. É isso, em resumo, que a gente tem que guardar aí desse primeiro tópico, que são várias promessas. Vamos ver a segunda promessa. Segunda promessa da primeira aliança: abundância de bens na terra prometida. A terra onde mana leite e mel, onde vocês vão ter tudo o que é necessário. Não faltará chuva, não faltará o alimento, vão ter todas as condições de sustento providas, né? Na nossa aliança, é mais do que isso, é sempre superior à aliança em Cristo. É tudo o que é necessário para a vida e para a comunhão com Deus. Então, aqui, aqueles bens materiais que eram importantes e são importantes, aqui eles são acréscimos. O foco é buscar em primeiro lugar o reino, né? É aquele reino dos céus que está lá. E essas coisas que eles tinham virão por acréscimo. O nosso foco aqui é buscar o que é necessário para a vida verdadeira, não para a vida que perece, mas para a vida verdadeira e para a comunhão com Deus. É aquele texto que nós falamos tanto do 2 Pedro 1, de 3 a 8, né? Que tem todos os passos para nós chegarmos aos frutos do Espírito. Então, promessa da nossa aliança, tudo o que é necessário. Nós temos os recursos. Vamos em frente. Terceira promessa. No Velho Testamento é que na terra prometida eles teriam fartura, tudo mais, e teriam vida longa, saúde e felicidade. Eles não teriam enfermidades. Era uma promessa. Tinha que cumprir os compromissos que nós ainda não vimos, né? Tinha que cumprir. Na segunda aliança, que é a nossa, né? O equivalente a isso não é uma vida longa e saúde, simplesmente, e felicidade nesse mundo. É a vida eterna e, portanto, o reino, que consiste em paz, justiça e gozo. É mais do que felicidade, é gozo no espírito, no coração. Isso está lá em João 11, 25, 26, né? O reino dos céus não é comida nem bebida, como era antes, agora, como era para eles, agora para nós, é gozo, paz e justiça no espírito. Então, na posição de vida longa e saúde e felicidade,
nós temos a vida eterna, paz e a justiça no coração que não passa. Vamos em frente. Terceira promessa, o nome de Deus no meio do povo. Deus falava, e se você ler o Velho Testamento, várias vezes tratou com Israel, que ele estaria no meio deles. E por isso eles tinham que tirar o pecado do meio deles. É condição, né? Nós ainda não estamos falando das condições. Por quê? Porque Deus estaria andando no meio deles. E toda a irregularidade, todo aquilo que ofendesse a Deus ali, ele seria a causa de juízo, né? Então o nome de Deus estaria no meio deles. Na nossa aliança, não é o nome de Deus estar entre nós. Na nossa aliança, o Espírito Santo foi dado para estar no nosso interior, né? Dentro de nós. A comprovação de todas essas promessas da nossa aliança está aí na terra. Depois podem ler João 16, de 7 a 11, o Evangelho de João. Então, o Espírito Santo no interior do cristão, o próprio Deus dentro de nós. Enquanto lá, ele estaria o nome dele no meio do povo de Israel. Outra promessa da nossa aliança, das duas alianças. Primeiro, lá no Velho Testamento, a orientação de Deus por meio dos ungidos, dos homens que recebiam unção, que eram os profetas, sacerdotes e reis. Eles estavam ali à disposição do povo para exortar, para ensinar e para fortalecer o povo, né? com a palavra de Deus. Então, essa orientação vinha, Deus usava os profetas. Só eles tinham a presença do Espírito a ponto de falar em nome de Deus. O Espírito Santo falavam em nome de Deus. E por isso as palavras dos profetas são válidas até os nossos dias, né? Porque foi o próprio Deus falando por eles. Então, essa orientação por meio era a promessa da primeira aliança. Tanto é que quando eles falhavam na aliança, começava a não ter mais os profetas, desapareciam as profecias e as coisas então ficavam, e o povo então ficava desorientado. Na nossa aliança, esses ensinamentos não vêm através de uma medida, de alguém lá que a gente tem que ir até lá. O Espírito Santo está dentro do cristão. E nós temos que aprender a ouvi-lo para receber todos os ensinamentos. João 16, 12 a 14 vai falar que o Espírito Santo viria e era importante que ele viesse, porque ele nos ensinaria todas as coisas, né? Então estamos vendo aí os paralelos das promessas das duas alianças, né? Lembrando sempre que a primeira aliança, Deus e Israel, a segunda e eterna aliança, Deus e cada um daqueles que creem em Jesus. Bom, na primeira aliança tinha mais uma promessa, que é a sexta e a última, a descendência. Se Israel cumprisse a aliança, ele teria um rei que reinaria eternamente. Nós adiantamos aí, pusemos que esse rei de Israel seria Jesus, e esse reino eterno de Israel é o rei, esse rei. E Israel, então, em Jesus teria o reino de Israel, porque ele é o filho de Davi, e ele é o rei de Israel eterno. Essa descendência estava prevista, foi dada para Abraão, e essa descendência seria Cristo, rei de Israel. A segunda aliança é para nós a promessa. Nós é que, eventualmente, permanecendo na aliança e cumprindo os nossos compromissos de aliança, guardando eles e cumprindo, nós vamos reinar eternamente com Jesus. Então Jesus é elevado à condição de rei dos reis. E quem são os reis? Aqueles que viveram a aliança e conquistaram o reino. E, portanto, Jesus passa a ser rei dos reis. Isso está lá em 1 Pedro 2, de 9 a 10, Apocalipse, e várias passagens que dizem isso, tá? Então, fechamos aí as promessas. Em resumo, está aí na tela a comparação das duas, né? De 1 a 6, de 1 a 6. Quando você lê o Velho Testamento, ele todo permeado dessas promessas enquanto está tratando com Israel. E no Novo Testamento são essas as nossas promessas que nós temos que ter em vista. Para nós o que importa é a vida eterna, o reino dos céus e reinar com Cristo um dia, né? E a presença do Espírito de Deus em nós.
Vamos em frente. Condições. Fé e temor para, lembra, a segunda parte tem um atributo importante. Israel precisava da fé e do temor. Mas era para quê? Para buscar a posse da terra. Eles iam lutar com povos maiores do que eles, estabelecidos, cercados de muralha. Precisavam de fé. Mas se eles tivessem fé e temor a Deus, eles iam conquistar. Então, eles precisavam de fé e temor para buscar a posse da terra. Essa é uma condição. Nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus. Lembra que está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, né? Vai estar falando lá, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Esse é o mandamento de Jesus para nós. Segunda condição, eliminar totalmente os ocupantes da terra, 7 nações palestinas. Então isso aqui, pessoal, são condições para que aquelas promessas valham para Israel. E condições para que as promessas que nós vimos antes sejam válidas para nós, né? Eliminar totalmente os ocupantes da terra, que são as 7 nações palestinas que estavam lá e que Deus tinha condenado à destruição. E por meio de quem? Por meio do povo de Israel. Eles deveriam fazer isso. E para nós, eliminar totalmente a natureza de filho do homem. Hábitos, conceitos, desejos, valores. Se você ler Efésios 4, 17 a 24, vai falar desse novo homem que tem que começar a se estabelecer em nosso interior. Aquele velho homem nosso, cheio de desejos, conceitos e valores deste mundo, hábitos desse mundo, devem ser eliminados totalmente, assim como Israel tinha que eliminar totalmente aquelas nações. Né? E a última condição aí, que dependia da fé, era praticar a lei mosaica sem desviar-se, né? Então, a condição para Israel eram essas 3. Posse da terra, tomar posse, eliminar totalmente os ocupantes e então cumprir a lei completamente. Para nós, buscar em primeiro lugar o reino, ao buscar o reino e ir eliminando totalmente a natureza de filho do homem com todas as suas características, e na posse do reino ser conforme o mandamento de Cristo, não mais a lei mosaica, mas o mandamento de Cristo que incorpora aquela, que é o amor do tipo de Deus, que são os frutos do Espírito. Então a condição para nós é essa. Por isso que o fruto do Espírito está sempre presente nos nossos estudos e na nossa busca da verdade do Evangelho. A boa notícia é que todas aquelas promessas são nossas, mas a condição é que nós alcancemos e possamos produzir os frutos, né? Então essas são condições. Fé e temor para isso. Precisa pôr a nossa fé em ação, e isso nós vimos aí com bastante detalhes nos estudos anteriores. Bom, agora é um sons de desdobramento das condições, né? É o seguinte, tem uma ênfase diferente na primeira aliança da segunda aliança, da nossa aliança. Na ênfase, a ênfase sobre as condições na primeira aliança era praticar, obedecer pela prática da lei. Lá em Romanos 10:5 está escrito assim, o que diz a lei? O homem que a praticar viverá por ela. Então era a prática. O homem que praticar viverá. Então a prática era a ênfase das condições da velha aliança. Na nova aliança não é a prática, é mais do que a prática. Da nova aliança é ser, obedecer, tudo bem, as duas têm que obedecer, porém tornando-se conforme o mandamento. Lá é praticando, aqui é tornando-se. Então, tornando-se conforme o mandamento de Cristo, que é conforme o amor. É incorporando o amor em nós, mudando natureza, coisa sobrenatural que nós não fazemos, mas nós temos tudo o que é necessário para fazer. É promessa da aliança. Temos tudo. E é só recorrer ao nome de Jesus e todas as coisas que nós vamos ver aí adiante, né? Então tá lá. A luta, vem aí a luta. Como é que eu faço isso? Eles tinham que lutar? Tinham que lutar. Então a aliança tinha uma condição, lutar.
era uma luta exterior, né? Eles tinham que expulsar as nações, então era contra os exércitos das nações que ocupavam as terras. A nossa luta é interior, contra as forças espirituais que dominam este mundo e encontram espaço em nós, elas vão penetrando em nós para influenciar a nossa natureza. Então ele já tem de herança hábitos, conceitos e desejos e valores que estão influenciados por essas forças espirituais que dominam o mundo, né? Isso está bem claro lá em Efésios 6:12, vai falar, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, como era a deles, né? Mas contra as forças espirituais que habitam nos ares, ou seja, no ambiente que a gente vive, no meio onde nós estamos, né? Essa é a nossa luta. Vamos lá, condição então é também a luta faz parte. Agora, qual o poder? Aí que nós temos que ver o poder, porque como eu falei, as nossas promessas são maravilhosas, as condições são sobrenaturais, a gente tem que mudar a natureza, né? E qual o poder para isso? Na primeira aliança, eles tinham poder, o nome de Deus com base nos mandamentos da lei. Isso teve várias condições em que Israel foi contra o inimigo, muito mais poderoso que ele, e foi em nome de Deus. O próprio Davi, na luta lá com o Golias, ele foi contra o Golias e disse, você vem contra mim com espada, escudo e lança, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e caiu, Golias caiu. Esse poder estava no nome de Deus que era colocado sobre a nação de Israel. E nós temos o nome de Jesus, e ele vai explicitar claramente nesse texto que está na tela, que tudo que nós precisamos, ou seja, para cumprir as condições, nós precisamos, elas são sobrenaturais, que tudo que precisamos para cumprir as condições, nós podemos pedir em nome dele, e ele mesmo fará. E se nós pedirmos ao Pai em nome dele, ele também vai intervir e vai fazer. Então a promessa é garantia para nós. Então a oração é em nome de Jesus, ou seja, para cumprir o mandamento, para conquistar, para viver o amor do tipo de Jesus, o que é necessário, nós temos no poder do nome de Jesus. Então o poder está aí, né? Condições, o poder. Ajuste de desvios, porque nós erramos, nós caímos, eles também caíram naquela aliança, né? Então, a própria aliança em si, o todo da aliança, o Velho Testamento, o conteúdo dele, já previa os erros e eles tinham uma maneira de ajustar os desvios, né? O que era? Era o sacrifício expiatório, reconhecer cada erro e realizar o sacrifício expiatório, previsto na lei, a cada erro cometido. A cada erro teria um sacrifício. Lembra? O sacrifício do cordeiro, do novilho, era o sangue daquele animal, né? E ele deveria se repetir indefinidamente enquanto acontecessem os desvios, os pecados, né? Na nossa aliança, nós temos um sacrifício único, que é a morte do Cordeiro de Deus, que retira o pecado de nós. É um sacrifício único, embora os nossos erros não sejam únicos, né? Mas temos sempre onde recorrer. E como recorrer? Reconhecer cada erro, arrependendo-se e perseverando para mortificá-lo na cruz de Jesus. Então a força não é nossa, não é uma prática, nós temos que destruir a tendência no nome de Jesus. É Ele que tem o poder. Entramos assim em comunhão com sua morte, nós reconhecemos que estamos mortos para aquele erro, para aquele pecado. Quando a gente vê o erro, precisa ver, precisa apontar com o dedo, né? Precisa apontar. Isso é reconhecer diante de Deus, é confessar o erro, apontando para também sermos participantes da ressurreição, ou seja, é a força da ressurreição de Jesus que faz com que aquele erro não mais tenha poder sobre nós, mesmo que requeira alguma perseverança, ele cai e então somos transformados. Chegamos ao propósito sobrenatural que era ir formando em nós as características de Cristo. Então os ajustes estão aí. Vamos lá, para o próximo. O padrão
Nós vimos já que o padrão, aí é só para a gente entender, né? O padrão é bem diferente. Enquanto lá eles tinham que praticar e nós temos que ser, agora o padrão. Qual é o padrão para eu ser? Qual era o padrão da prática? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eles tinham que colocar o amor a Deus acima de tudo que eles viam, de tudo que existia, de tudo que tinha à volta deles, de tudo que toda a criação, de todas as coisas, o amor a Deus. E ao próximo, a outro ser humano, eles deveriam amar como eles amavam a si mesmos. Então, aqui era o padrão. Ame o seu próximo como você ama você. Esse é o padrão do seu amor. E a Deus acima de tudo. Na nossa aliança, esse padrão é elevado a um outro nível. Nós temos que amar como Jesus amou. Lembra do mandamento? Dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então não é mais como você ama a si mesmo, mas como eu vos amei. E isso inclui o seguinte: assim como ele amou ao Pai, dando tudo dele para cumprir a vontade do Pai no mundo, nós devemos confiar também em Deus e amar a Deus para estarmos dispostos a expor a nossa vida totalmente, a entrega completa de todo o nosso ser, para que se cumpra em nós o amor a Deus e àqueles que estão à nossa volta, como Jesus amou. Então, amar a Deus, ao próximo, como Jesus amou, e amar a Deus como Jesus amou. Esse é o nosso padrão. Tá? Agora, como que eu permaneço nessa aliança? Como que eu pertenço à aliança na verdade? Né? Como que eu faço parte? Eu tenho certeza que eu estou na aliança. Primeiro, na velha aliança, ele tinha que guardar os mandamentos da lei e praticá-lo em todo momento. Porque essas são as condições. Né? Mas eles, quando não praticavam, ou quando iam relaxando, então eles, apesar de serem pessoas de aliança, apesar de terem sangue de Abraão, apesar de serem descendência de todos os patriarcas e de terem lá o pacto da aliança entre eles, se não guardavam os mandamentos, se não praticavam, se não tinham diante dos olhos, se não tinham diante do fazer, do realizar, a consciência do mandamento, então eles não pertenciam à aliança. Eles, apesar de estarem na aliança, eles não viviam a aliança. Não havia vida de aliança se não guardar. E o mesmo acontece com a gente. Nós temos, para pertencermos a esta nossa aliança, que é eterna e que tem promessas extraordinárias, para nós pertencermos a ela, a todo momento nós temos que ter consciência do mandamento de Cristo. É uma coisa que tem que ter uma vigilância. Vigiai e buscai a oração, em nome de Jesus. Vigiai e orai, para produzir em si os frutos do Espírito. Né? Então é um negócio que permanecer. Se você ler aí João 15, de 1 a 21, né? Vai lá ter a palavra permanecer, ou então perseverar, ou então dezenas de vezes. Vai estar lá confirmando a importância de estar com isso consolidado dentro de nós mesmos, essa consciência continuamente, porque é assim que pertencemos à aliança. E estando na aliança, temos garantia das promessas. Não, esse não vamos ler, esse não. Vamos em frente. Esse já lemos muitas vezes, eu vou passar. Né? Vamos ler aí. Então, o resultado. Muitas vezes a gente pensa, não, a velha aliança não deu certo. Isso daí é até engraçado, né? A velha aliança não deu certo. Não, muitos viveram a velha aliança, né? Muitos viveram, tem todos aqueles heróis da fé, tem os que conquistaram a terra, a grande maioria não viveu a aliança e não pôde desfrutar de todos os benefícios dela.
mas aqueles que viveram justificaram que as promessas chegassem à sua plenitude. Primeira coisa, vamos ver aí. Uma das promessas importantíssimas, em Abraão, se ele cumprisse, se ele entregasse o filho para Deus, seriam abençoadas, toda a descendência de Abraão abençoaria as nações, né? Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Em ti quem? Na sua descendência. Na descendência de Abraão seriam abençoadas todas as nações da terra. Nós já vimos que a descendência de Abraão, assim, resumidamente, é Cristo. E que todos aqueles que são gerados em Cristo receberam, então, a bênção de Abraão. E nós somos essa descendência que se estendeu a serás pais de uma multidão de povos. Então, vocês estão vendo que se cumpriu, sim. A promessa foi a ponto de Jesus vir a nós por causa daquela aliança. E de se cumprir a descendência de Abraão como as estrelas do céu, que uma vez Deus falou para Abraão, olha para o céu e conte as estrelas, a sua descendência será como o número das estrelas. Ele estava falando de todos aqueles que na nova aliança, por meio de Jesus, então seriam chamados filhos de Abraão e, portanto, seriam abençoados com Jesus Cristo, que foi promessa da aliança com Abraão e promessa da antiga aliança. E essa é a história do Velho Testamento, pessoal. Ele chega a ser o máximo quando Jesus vem e aí então inicia-se a nova e eterna aliança. O resultado da nossa aliança nós sabemos. O resultado são os filhos. Nós falamos tantos dos frutos do Espírito. Falamos e repetimos. Frutos do Espírito, o amor de Deus derramado no nosso coração, todos aqueles aspectos do amor. É aí, nesse amor, que são gerados os filhos. Os filhos de Deus gerados no amor. Esse é o propósito de toda a Escritura. Porque esses filhos reinarão eternamente com Jesus, e esse é o resultado. Precisamos estar lá, e precisamos proporcionar que mais e mais pessoas estejam lá, para que se cumpra totalmente o plano eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai e do Espírito Santo. Então, esse é o resultado que nós estamos almejando, né? Os filhos de Deus, gerados no amor, reinarão eternamente com Cristo. Esse é o nosso plano, né? Chegamos até aqui e devemos agora tratar do seguinte. Esse livro que você tem em casa, na verdade, ele se resume nisso, numa aliança antiga, que tem todas aquelas promessas e todas aquelas condições, e que gerou o seu resultado na presença de Jesus e na presença e na possibilidade de todos nós recebermos dentro de nós mesmos o Espírito de Deus, e então a capacidade sobrenatural de nos tornarmos filhos de Deus. Essa capacidade sobrenatural está estabelecida e está ao nosso alcance. Não podemos desprezar isso. É importante, por isso que eu queria ter essa visão macro, essa visão de longe da Escritura, para que nós víssemos a importância e como os frutos do Espírito, como o amor de Deus está inserido nesse contexto inteiro, e ele está sempre ali como fonte de eternidade para nós. Fonte de eternidade. Não podemos desprezar isso de modo algum. Bom, estamos encerrando aqui, então, esse assunto. Ainda nós vamos tratar mais um pouquinho, agora não mais falando dos recursos, do caminho, de tudo que devemos fazer, de tudo que a Escritura traz, mas nós vamos falar um pouquinho, uma ou duas vezes, uma ou duas semanas, né? Vamos tratar sobre aquilo que agora, em vez de recurso, é obstáculo. E não tanto para nós, porque os obstáculos para nós tratamos aí quando falava
dos recursos para o Espírito Santo, quando falava das condições da aliança, que nós temos que vencer, o que nós temos que vencer, mas de situações que estão crescentes no mundo e que vão anulando a fé, e que vão criando uma névoa sobre a visão de Deus, e sobre a visão de Jesus Cristo, e que vão esfriando o ser humano, afastando de Deus. Vamos falar algumas coisas disso, porque é importante nós termos isso em mente, porque nós temos uma descendência e devemos estar atentos para tirar todo o engano, porque Jesus anunciou, quando falou o sermão profético lá do final dos tempos, ele começa com a frase: cuidai para que ninguém vos engane. Vamos tratar desses enganos um pouco, porque eles tirando a fé, eles corrompendo a fé, impede que o homem cumpra o propósito do amor, que é o plano de Deus para nós. E é aonde são gerados os filhos. Amém? Vamos lá. Vamos fazer uma oração, nos colocando na presença de Deus, para encerrar a nossa reunião, dando graças a Ele. Senhor, te agradecemos por essa aliança que estabelecestes, ó Deus, iniciativa do próprio Deus Altíssimo e do seu Filho Jesus Cristo, permeada com a força do Espírito Santo. Ela toca a cada um de nós, Senhor, que cremos. Ajuda-nos, ó Deus, a nesse reconhecimento de tão grande gesto, Senhor, nós possamos nos prostrar diante de vós, entregues em tuas mãos, para que se cumpra em nós esse plano preciosíssimo, Senhor. E aquilo que é impossível ao homem, mas é possível a Deus, se cumpra na vida de cada um de nós, daqueles que nos ouvem, daqueles que estão compenetrados nesse mesmo caminho, para que a força de Deus seja viva, a luz se manifeste e mais pessoas também se convertam e cresçam em Cristo Jesus. Amém.